A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de compartilhar um texto da Palavra de Deus, eu gostaria primeiramente agradecer ao pastor Pedro, mais uma vez. Pastor Pedro, muito obrigado. Serginho, né? É sempre um prazer estar aqui, né? Juntos, compartilhando desse momento tão legal, né? Esse momento aqui é muito bom, muito legal. Eu quero trazer o meu abraço a todos os telespectadores, que Deus possa te abençoar poderosamente a sua vida. Que já de uma vez te agradecer a audiência, né? A paciência de estar aí nos assistindo, ouvindo, né? Uma coisa eu tenho certeza, Deus sempre tem coisa muito boa para você. Você não tenha dúvida disso. E para a sua família. Uma coisa é certa, se você for abençoado, a sua família vai ser toda abençoada, porque a bênção de Deus, ela se estende, ela tem aquela capacidade de estender. Então, receba aí o meu abraço, o meu carinho, que Deus te abençoe, e como diz o pastor Marcelo, né, aquele grande beijo no coração. Tá? Eu gostaria de compartilhar com você um texto muito conhecido de todos nós. Trata-se de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1. Apenas o versículo 1, né, uma história assim muito conhecida, que diz assim a palavra de Deus. E Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona. Quando nós analisamos esse texto, nós vemos aqui algumas coisas muito importantes. Primeiro, é o valor do livro de Atos. O valor do livro de Atos aqui é uma coisa extraordinária, porque na Bíblia é o único livro histórico do Novo Testamento. E é o único livro que nos mostra o ato dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos fez, como começou a igreja, é muito importante. Eu acho que, por exemplo, todas as pessoas que se agregam a uma igreja devem ler o livro de Atos. Porque o livro de Atos, ele mostra como começou a igreja. Eu sempre falo que a Bíblia, ela é como um edifício, né? Tem o livro de Gênesis, que jamais nós poderíamos saber como começou todas as coisas, que não existisse o livro de Gênesis. Já pensou se o livro começasse em Êxodo? Como é que a gente ia saber? Não é? A Bíblia é uma coisa... Nossa, a própria Bíblia interpreta. Eu, quando começo a falar de Bíblia, eu começo a me emocionar por causa disso. Né? Você já pensou? Não tem o livro de Gênesis. Como é que a gente ia saber o fundamento, como nasceu todas as coisas, como Deus criou todas as coisas? Seria complicado, né? E se nós não tivesse, o pastor Pedro, o livro do Apocalipse, como é que seria? Seria muito difícil, sabe por quê? Como nós saberíamos como vai terminar isso tudo? Porque o livro do Apocalipse quer dizer revelação, né? É um livro que ele não fala das revelações, fala de uma revelação. A revelação é como descortinar, é como tirar a cortina, é como mostrar aquilo que está desconhecido. E ali o livro do Apocalipse, ele mostra o destino de Israel, o destino da igreja e o destino do gentio. É ali que nós começamos a entender a área escatológica, né? Então é importantíssimo todos os livros da Bíblia. Mas o livro de Atos, para nós que somos a igreja do Senhor, nossa, ele nos dá o livro do Atos nos explica como foi o dia de Pentecostes.
Não é, pastor Pedro? Como, olha aqui, como foi inaugurada a igreja, né? A igreja foi edificada na cruz, não é? Lá na cruz ela foi edificada. Mas ela foi inaugurada no livro de Atos, no capítulo 2. Então esse livro ele é muito importante, tanto é que ele não tem amém, rapaz. O livro de Atos tem uma continuidade. Hoje nós somos o Atos dos Apóstolos, hoje somos nós que praticamos nossos atos aqui. Né? Esperamos que nós, a igreja de hoje, dê realmente a continuidade que os apóstolos começaram lá na igreja primitiva. E esse texto aqui, ele nos mostra uma coisa muito interessante. Ele nos mostra, como todos dizem, né? O primeiro milagre da igreja. Né? Primeiro milagre. Eu sempre costumo dizer o seguinte: nós não podemos aceitar nunca um milagre sem igreja, nunca. Só tem um povo que está autorizado a fazer milagre, é a igreja. Ah, tem um milagre, ele não tem igreja, sai fora. Porque o povo que está autorizado a realizar milagre é a igreja. Mas também não pode existir igreja sem milagre, né? A igreja tem que fazer milagre. E aqui eu consigo enxergar nesse texto, eu sei, claro que todos vocês também devem enxergar nesse texto, que o maior milagre desse texto não é o coxo levantar. Né? Vocês conhecem a história, Pedro e João vai subir ao templo, né? E quando alguém pede uma esmola para ele, ele fala: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus, né? Pegou na mão dele e disse: ó, o que eu tenho eu vou te dar em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou, e nós sabemos bem essa história, e nós ficamos maravilhados com esse milagre. Mas eu, na minha opinião, o maior milagre que existe nesse texto, que a igreja faz com a gente, sabe qual é? Pedro e João andando junto. Porque andar junto é um milagre, sabia? Andar junto é um milagre. A gente percebe no dia a dia isso. Né? É muito fácil lidar com as pessoas, um lá e outro cá, né? Mas é muito fácil. Agora, quando nós nos juntamos para andar junto, aí a coisa complica. Porque andar junto não é estar na mesma casa. Andar junto não é estar na mesma mesa. Andar junto não é estar deitado na mesma cama. Andar junto é ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito, ter a mesma direção, compartilhar todas as coisas. Às vezes nós com cultura diferente, com um temperamento diferente, formado de uma maneira diferente, já falei sobre a cultura, mas nós temos o mesmo objetivo. Nós compartilhamos, buscamos a mesma coisa, não é? Isso é muito importante. E Jesus nos deu, para a igreja, ele nos deu uma palavra sobre isso. Aliás, não foi bem uma palavra. Quando ele fez a oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João, quando ele começa a falar para Deus todos os sonhos, porque é através da oração que nós contamos o nosso sonho para Deus, não é não? Quando você tem um sonho, você começa a buscar, falando com Deus. Deus, eu quero que isso aconteça, né? E aqui você vai ver Jesus fazendo exatamente isso. Jesus falando para Deus quais os sonhos dele para a igreja, né? E aí ele vai falar de uma igreja santa, ele vai falar de uma igreja pura, ele vai falar de uma igreja sincera, de uma igreja honesta. Mas no versículo 21 do capítulo 17, ele disse: Pai, que eles sejam um, como eu sou um em ti, e tu és um em mim. E que eles sejam um em nós, para que o mundo veja que tu me enviaste. Isso aqui é lindo demais. Olha o que Jesus fala. Jesus, sabe qual é o meu sonho? É que existe unidade. Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja. Hein? Caminhando para o mesmo lugar, o mesmo caminho. E Jesus deu um testemunho muito forte. Lá no capítulo 14 de João, no versículo 9, né, vocês vão entender bem quando o capítulo 14 de João, Jesus dá uma esperança muito grande para a igreja. E Jesus fala no versículo 6 assim: olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí
Filipe, ele entrou na conversa, né? E interrogou a Jesus, dizendo: Senhor, olha que nós não sabemos o caminho. Faz o seguinte, mostra-me pelo menos o Pai, está no versículo 9. Mostra-me pelo menos o Pai, isso nos basta. E Jesus falou: olha, Filipe, você está tanto tempo comigo, não me conhece ainda? Olha, se você vê o Pai, você vê a mim. Se você vê a mim, você vê o Pai. Isto é, nós temos a mesma direção, o mesmo propósito, nós buscamos a mesma coisa, nós temos o mesmo objetivo. Por quê? Porque a unidade é que nos faz vencer. É a unidade. Estou falando aqui de igreja, a Bíblia aqui está falando de igreja, mas é a unidade na sua casa que te faz você ter vitória. É a unidade com a esposa, é a unidade da esposa com o esposo, é a unidade do casal com os filhos. Quando nós vamos para uma firma, é a unidade na firma que vai fazer a firma crescer. Nós olharmos, ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito, andar na mesma direção, como diziam os antigos, né? Todos trabalham para o monte. E o monte sustenta todos. Isso aí é muito importante, né? E sobre Pedro e João, junto, é muito interessante, porque o temperamento de Pedro era muito diferente do temperamento de João, rapaz. Pedro, você vai perceber, João e Pedro, você pegar estudar a história de Pedro, estudar a história de João, você vai ver que eles eram muito diferentes. João, ele usava a cabeça antes da língua, Pedro usava a língua antes da cabeça. E andar junto, andar junto com pessoas que têm um temperamento diferente, se não haver controle e não haver o amor de Deus que tira essa diferença. Se não houver esse amor de Deus que tira, porque o amor, nós já pregamos em outras oportunidades aqui, que o amor ele tira a diferença, não é verdade? E nós só conseguimos andar juntos quando nós estamos nessa situação. O interessante aqui é que a maneira de agir, a reação dos momentos era totalmente diferente. Mas eu quero dizer uma coisa, se você quer prosperar, se você quer servir a Deus, você tem que estar junto. Não é? Ah, pastor, mas é difícil, que a geração de hoje... Né? Por que a geração hoje está se perdendo? Porque o jovem não quer ouvir os mais velhos, não quer unir com os mais velhos. Né? E tem um texto, pastor Pedro, que eu gosto muito. Eu gosto muito desse texto. É João capítulo 20, quando as mulheres, elas vão ao túmulo e vê que o túmulo está vazio, e ela corre para contar uma novidade. Aí eles encontram Pedro e João, porque ali a palavra, quando diz que o apóstolo amado, está falando de João. Pedro e o apóstolo amado. E no versículo 4 do capítulo 20, você vai ver saindo os dois juntos. Hein? Os dois juntinhos. Mas conta-se a história que João era mais novo e Pedro era o mais velho. E na hora de correr, quem chega primeiro? E a Bíblia diz que João chegou primeiro. E João tinha toda a oportunidade de entrar no túmulo, mas não. Ele esperou Pedro. E quando Pedro chegou, hein, ele pensou o seguinte: para correr eu estou bom, mas eu não tenho experiência ainda para uma situação como esta. Nossa, pastor Pedro, eu acho isso muito lindo. Muito lindo. E aí vocês vão perceber que Pedro entra e traz nas mãos, e você vai perceber o seguinte, que Pedro entra, enquanto Pedro não pega a mortalha de Jesus, João não entra. Essa passagem da Bíblia é uma lição muito grande na vida da gente. E aí, você vai ver no texto aqui, Pedro e João subindo junto. O mais interessante também, não era só estar unido, eles estavam juntos subindo. Não é? Porque tem gente que gosta de descer, sabia, Pedro? Ainda fala assim: eu quero descer aos pés de Jesus. Você não sabe onde estão os pés de Jesus, não. Os pés de Jesus estão muito altos, não. Quem está lá embaixo, sabe o que é? É a margem da sociedade.
É as pessoas que não servem a Deus. Esses estão lá embaixo. Agora, quem serve a Deus, quem está nos pés de Jesus, ó. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, me parece que é versículo 8, eu não sei se é o 8 ou 6, mas eu acho que é o 8. Você procurando aí, você vai achar. Ele diz assim, ó, ele nos ressuscitou com Cristo e nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A posição daqueles que servem a Deus é uma posição, olha, abençoada por Deus. E ele estava subindo. A palavra templo aqui, se nós for analisar a palavra templo, está falando de patamar, tá certo? Patamar de fé e patamar de esperança. Mais interessante disso tudo é você estar unido na fé e na esperança. Quando você está unido na fé e esperança, você já pode ir glorificando, já pode ir agradecendo, porque a vitória vai chegar. Porque tem pessoas que já são derrotados de natureza, sabia? Não tem fé. Fé, ela é a mão da alma que vai a Deus e não volta vazia. Fé é crer que a mão de Deus está aqui para nos abençoar. Você, telespectador, vou dizer uma coisa, sabe o que é fé? É você saber que a mão de Deus está aí na sua casa para abençoar. Porque a mão de Deus na sua casa para abençoar, ela é o que? Ela é a graça de Deus na mão de Deus para te abençoar. E a sua fé é acreditar que essa bênção está ali e você vai pegar para você e sua família. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1 e versículo 3, ele fala, olha, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha aí, sabe o que ele está dizendo? Que a porta da despensa de Deus está aberta. Que a porta, que a mesa de Deus está cheia. Sofrer para quê? Olha, estavam juntos subindo. Né? Quem tem fé não conta derrota. Quem tem fé tem certeza que vai ser abençoado. Aí tem outra coisa muito importante aqui, muito importante, pastor Pedro. Que olha o núcleo da igreja nessa situação. Eles estavam juntos, eles estavam subindo e orando. Aí, meu filho, aí pode segurar. Aí pode vir um problema. E o problema chegou na hora, você viu? Chegou. O problema já estava ali há 40 anos. O problema já estava ali, ó. Jesus passou ali muitas vezes e não fez milagres. Falou assim, eu vou deixar isso para Pedro e João, sabia? Esse é o crédito que Deus dá para a igreja. Esse é o crédito que Deus dá para os homens de Deus, para as mulheres de Deus, as pessoas que estão junto, que estão subindo e que estão orando. Né? Era momentos da oração. E aí você já sabe, né? Eu estou encerrando aqui que a hora diz que acabou. Bíblia é muito bom, não é não, pastor Pedro? Hein? Chega o moço, tá lá, aquele moço que todo dia era colocado lá. E aquele moço fala assim, me dá uma esmola. E Pedro fala assim, aí você vai ver o versículo 4, que é assim, e Pedro com João, quer dizer, os dois estavam unidos, né? Um falava, o outro também, o outro falava, o outro também. Proposta, olha para nós. E aí aconteceu uma coisa interessante no versículo 5. Ele diz assim, e ele ficou olhando para ele, esperando dele receber alguma coisa. A igreja tem que ter alguma coisa para dar. Porque a única esperança desse mundo ainda é a igreja. Ele esperava receber dele alguma coisa. E aí, Pedro falou assim, olha, eu não tenho prata nem ouro. Sabe o que Pedro está dizendo para ele? O que você quer eu não tenho, mas o que você precisa eu tenho. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. E aquele homem andou. Aquele homem levantou. Pedro pega ele pelas mãos e ele começa a pular e gritar e entra no templo, glorificando a Deus. Querido, preste bem atenção. Seja na sua casa, seja na tua empresa,
aonde você estiver, ó, junto, subindo em oração. Você vai vencer todas as batalhas. Deus te abençoe. Um grande abraço. E que Deus possa abençoar muito a sua vida. E que você possa sempre olhar os problemas, sempre os problemas abaixo. Muito abaixo. Você vai estar sempre por cima. Davi, quando olhou Golias, ele não falou, ele falou assim, esse aí eu não conheço, quem é ele? Quem é ele? Eu conheço é um Deus. Nós conhecemos um Deus que tudo pode. Pode resolver o problema da sua família. Pode resolver o problema de enfermidade na sua família. Ele pode abençoar a tua vida. Agora nós vamos fazer uma oração. Quero orar por vocês. Né? E você daí, ora por mim também. Vamos fazer isso. Vamos nos ajudar agora. Vamos nos abraçar em oração agora, porque, olha, vamos nos unir agora, olha, vamos nos unir na oração, vamos nos unir no amor, vamos nos unir na esperança agora, para nós vencermos. Eu vou vencer na minha casa, você vai vencer na sua casa, você vai vencer na sua empresa, nós vamos vencer e vamos ter uma semana abençoada. Oremos ao Senhor. Deus, te amamos, te adoramos, te glorificamos. Obrigado, Deus. Obrigado por este momento, que eu tenho certeza que esse momento é marcante na nossa vida, Senhor. É um momento que jamais nós vamos esquecer. Sabe por quê? Nós nos unimos agora. Nós nos unimos aos telespectadores agora. E nós estamos unidos na oração. Nós estamos unidos na fé, na convicção, na certeza. Nós estamos unidos na esperança, Senhor. Estamos unidos em um só propósito, em buscar a Ti. E reconhecer que Tu és o único que pode nos salvar e pode nos libertar. Nós te amamos e te adoramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Muito obrigado. Obrigado, pastor Pedro. Obrigado, Sérgio. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus.